tudo bem, pessoal? Meu nome é Larissa Johanna e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a influência dos fatores bióticos e abióticos na produção dos metabólitos secundários. Então, gente, para começar, a gente tem que entender o que são seres bióticos, abióticos e o que são metabólitos secundários. Então, os fatores bióticos e abióticos, eles vão representar as relações existentes que vão permitir, então, o equilíbrio do nosso ecossistema. Então, os fatores bióticos, eles correspondem à porção viva do ecossistema. Quais são? Quais são os exemplos disso? Nós temos os fungos, as bactérias, os animais, as plantas e as algas. Já os fatores abióticos, eles são os elementos físicos, químicos ou geológicos, certo, do ambiente, e que vão ser responsáveis por determinar em larga escala o funcionamento dessas comunidades. E quais são eles, Lari? São o calor, o solo, a água e o ar. Agora, a respeito dos metabólitos secundários, o que a gente tem que ter em mente? A gente tem que ter em mente que o metabolismo secundário, ele provém de reações de distribuição restrita. Ele não tem participação direta no metabolismo essencial para a sobrevivência da planta. E quais são as suas funções? Então, eles vão agir na interação direta, né, da planta com o ambiente. Então, eles podem funcionar como atrativos na questão de cor, cheiro e sabor. Eles vão proteger a planta contra a herbivoria. Eles vão interferir na interação da planta com outra planta, da planta com o ambiente, certinho? E é a partir dos metabólitos secundários que nós vamos ter, então, a produção dos medicamentos. Oi, eu sou a aluna Luísa Cardoso e complementando um pouco do que a Larissa disse, alguns fatores que podem influenciar na produção dos metabólitos secundários são a radiação, a sazonalidade, a altitude e a temperatura. Um dos fatores abióticos que podem influenciar na produção dos óleos essenciais, como por exemplo, é a temperatura. O estudo dos metabólitos secundários presentes nas plantas se inicia com a seleção, onde se busca os principais princípios ativos presentes nas plantas. Logo após, essas espécies de interesse são reunidas. Depois, tem-se o início do trabalho de cultura de células in vitro com indução dos calos, onde é necessário ter um meio de cultura adequado para ocorrer a inoculação e a manutenção desses tecidos. Após, é necessário o período de subculturas periódicas, onde ocorre a transferência do meio de cultura. E esse processo ele é muito importante para garantir a estabilização dos tecidos de calo, pois variações somacionais in vitro podem ocorrer. Quando a estabilidade é alcançada, é necessário selecionar diferentes linhagens de calos de acordo com a sua competência celular, para garantir, assim, uma produção eficiente do metabólito de interesse. Também é necessário testar separadamente cada calo, para verificar a sua velocidade de crescimento e a concentração intra- e extracelular do metabólito. A última etapa são os estudos em bioreatores, e é uma etapa bastante importante que demanda muita atenção, pois são quando os problemas começam a aparecer. Afinal, nós vamos transpor o trabalho de um frasco para uma escala maior, e esses problemas eles acontecem pela limitação de transferência de massa de oxigênio. Após a fase passada ter sido bem sucedida, a cultura de células de planta vai passar por um período de adaptação, de maneira a alcançar uma boa produção dos metabólitos de interesse. Agora que nós entendemos o que são os metabólitos primários, secundários e alcaloides, eu vou falar um pouquinho sobre a planta chamada unha de gato. O nome científico dela é Uncaria tomentosa. Trepadeira perene, liana encontrada principalmente na região da Amazônia. É uma vinha de madeira larga e o seu nome é proveniente dos espinhos que nascem em forma de gancho e que estão em volta dela. As cascas do caule e as folhas são as partes mais valorizadas da planta e essas são as partes que são vendidas em natura. Também é vendido na forma de fitoterápico e em comprimidos e em cápsulas.
Então, testes em vivo e in vitro constataram que os alcaloides oxindólicos metacíclicos são os principais responsáveis pela atividade imunoestimulatória, anti-inflamatória e antiproliferativa presente na unha de gato. E esses alcaloides, eles estão bastante suscetíveis à sazonalidade. E dentre outras propriedades e substâncias presentes na unha de gato, também temos quantidades significativas de polifenóis e derivados triterpênicos. O uso medicinal. Ele se dá principalmente com a folha, as folhas da unha de gato, as cascas e o caule, né? Principalmente para fazer chás, que é a forma mais popular e mais correta, por assim dizer, de usá-lo, né? Em casa, principalmente. E também na sua forma triturada para fazer comprimidos e cápsulas para uso interno. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as indicações. Ele é utilizado principalmente para tratar úlceras gástricas, inflamação crônica, fadiga crônica e também é usado por mulheres que estão na idade fértil e têm alterações menstruais, né? Então, ele ajuda a regularizar o ciclo, ele ajuda a combater miomas. E também ele é utilizado para dores nos ossos, dores nas juntas, né, reumatismo e tudo mais. E também ele é utilizado para prevenção e tratamento de câncer. E ele tem se mostrado bastante eficaz nesse uso também. Sobre as contraindicações. A unha de gato ela não é uma planta indicada para mulheres que estão grávidas e também para pessoas que possuem doenças autoimunes, como por exemplo, esclerose múltipla. Além disso, também não é indicado para pacientes que fazem uso de antihipertensivos. Então, esse foi o exemplo de planta que nós escolhemos para citar aqui no nosso trabalho, que é um exemplo de uma planta nativa brasileira, que possui em sua fórmula, né, em sua composição, alcaloides, terpenos e polifenóis, que são os principais responsáveis pelas suas atividades terapêuticas.